Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, Gerson. As mudanças, elas serão pequenas nos próximos anos, porque foi já uma revolução muito grande. Você avalia que as outras montadoras, elas já estão aí 2, 3 anos atrás da gente. Elas estão correndo para buscar nos equiparar em termos de tecnologia. Portanto, eu não vejo mudanças de tecnologia, portanto, eu não vejo mudanças de capacidade de bateria que sejam significativas a ponto de que você seja desencorajado a comprar um carro elétrico. Não, pelo contrário. E o ganho financeiro que você tem, esse é um tema que a gente tem que explicar para as pessoas. Em 3, 4 anos, você tem a diferença no seu bolso. A diferença do que você gasta com a gasolina, do que você gasta com o etanol, comparado com a eletricidade, ela está colocada no seu bolso. A diferença que você gasta num carro a gasolina, que em termos de custo por manutenção por quilômetro rodado, você tem de 13 centavos por quilômetro rodado num carro a gasolina. Num carro elétrico, você gasta 3 centavos por quilômetro rodado. Portanto, em 3, 4 anos, você terá no seu bolso uma diferença extraordinária em termos financeiros do que você deixa de gastar em termos de combustível, em termos de manutenção, e de que vai te dar uma diferença sobre essa percepção de que a jornada que eu tenho compromisso com o meio ambiente, que eu tenho compromisso com a saúde pública porque não emito poluente, para que você possa ter ainda um grande ganho no seu bolso. Entendi. Agora você deve ter visto também a notícia da Toyota, que é a maior montadora do mundo, como você falou agora há pouco, que eles vão tirar o pé do elétrico para fazer o hidrogênio. Isso é verdade? Isso não é? Que você está sabendo de alguma coisa? Bola, eu vou repetir aqui. Não existe montadora no planeta com PhDs mais que vocês que se assemelhe à BYD. A BYD fabrica baterias. A BYD fabrica ônibus elétricos. A BYD fabrica trens. A BYD fabrica monotrilhos. A BYD fabrica painéis solares. A BYD fabrica semicondutores. A BYD fabrica uma infinidade de jornada tecnológica na vida das pessoas. Portanto, nós não somos uma indústria de carros. Nós somos uma indústria de tecnologia. Nós somos muito além de carro. Não tem outra montadora no planeta que invista tanto quanto a BYD para entender qual é a possível rota tecnológica para a indústria automobilística. E não existe nada de hidrogênio nos planos de vocês. Não existe hidrogênio nos planos para carro a passeio na BYD. Eu vou dizer aqui novamente, Gerson, a jornada de veículos pesados como ônibus e caminhões, ela pode se tornar competitiva com hidrogênio verde. A jornada para veículos pesados, especificamente os caminhões, porque para se armazenar, para se transportar, você ainda tem um desafio e um gargalo logístico. Agora, para carros a passeio, para ônibus de transporte de passageiros, que é onde você precisa da utilização e do espaço, sobretudo no ônibus para transporte de passageiro, para utilizar, para transportar as pessoas, não existe nada em termos de tecnologia que se assemelhe às baterias para a utilização nessa jornada diária. E vocês vão manter os híbridos ou o híbrido é um caminho? Nós vamos manter os híbridos. Vamos manter os híbridos. Vamos manter... Quem comprou pode ficar tranquilo. O mito de que vai acabar o carro a gasolina, não vai acabar. Não vai acabar o carro híbrido, não vai acabar. Sim. Vai haver espaço para todos. Eu não é querer ser professor de Deus, mas eu falo isso há muitos anos. Gerson, então vai acabar, cara. Tem gosto para tudo. Você roda de segunda a sexta numa jornada que é permitido o carro elétrico, você vai ganhar dinheiro, você vai salvar dinheiro no bolso, você vai reduzir sua despesa. O brasileiro de classe média, de classe C, ele gasta 17%, segundo o IBGE, do seu orçamento familiar com gasolina, para ter um carro em casa. Você imagine quando eu falar para ele que o carro elétrico ele vai gastar 5 vezes menos que a gasolina, que ele vai deixar de gastar 17% do seu ganho mensal, do seu salário com gasolina, para gastar em termos de 3,5% com eletricidade. E aí quando você avalia que nós temos uma capacidade instalada de geração de eletricidade de mais de 230 GB versus os 90 GB de consumo hoje, qual que é a variação de custo de eletricidade? É só para baixo. A eletricidade só tende a cair o preço e a gasolina só tende a subir o preço. Portanto, esse gap, essa diferença do custo de eletricidade versus a gasolina só tende a aumentar. E quando você fala que essa jornada, que você pode usar o carro elétrico durante a semana, que você pode usar o carro elétrico numa jornada urbana ou semi-urbana, que você vai ter dinheiro no bolso, você vai ter compromisso com o meio ambiente, você vai ter uma jornada, uma experiência extraordinária.
que você vai fazer a diferença na sua vida e na vida das pessoas. Agora, não tenha dúvida, os carros híbridos vão ser a maior parcela do mercado. Nós vivemos num país continental, nós vivemos num país onde um estado como o Pará, você tem cidades com 2.000 quilômetros de distância. Portanto, você tem, como nós temos hoje, um carro híbrido plug-in com 1.200 quilômetros de autonomia. Eu saio de São Paulo e vou a Brasília sem reabastecer o meu carro. Portanto, você tem hoje capacidade de entregar para as pessoas as jornadas distintas de acordo com a vida do dia a dia delas. Eu gosto muito do carro híbrido, eu falo isso. E o carro híbrido mais vendido hoje? É o BYD Song. É o Song, né? É o mais vendido. É o mais vendido no Brasil. Existem realidades do mundo muito diferentes. A realidade da Noruega uma, a realidade dos Estados Unidos é outra, do Japão é outra, da África, do Brasil, atravessa a Noruega com uma carga de bateria. Exato. Então não adianta você dizer que o motor a combustão vai acabar, que é tudo elétrico, que é tudo híbrido. Eu acho que para o Brasil o carro híbrido é interessantíssimo. Vocês no Acelerados, que é o programa mais top que tem de ser um puta jornalista automotivo e tal, tem lá um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, que é o Rubinho. Quando chega um carro elétrico para vocês testarem, é do caralho ou vocês ainda estão meio... Não, a gente gosta. Olha, só entra no Acelerados lá, vê os carros, o Rubinho testando os elétricos, ele adora a aceleração. Nós fizemos questão, Bola, de enviar para o Gesto, de enviar para o Rubinho, para que eles pudessem avaliar e criticar. Não, porque é o lugar certo, né? É o lugar certo. É diferente, é lógico que é diferente do combustão. Mas, por exemplo, a aceleração, a largada da volta rápida do carro elétrico, são as mais legais, que a gente vê um baita de um pulo. A gente já teve Tesla lá de 1.034 cavalos, por exemplo. Que, cara, é uma porrada. Bugatti, daqui a alguns dias o Gerson vai ter lá um BYD de 1.300 cavalos para testar. Então, e essa história aí de vocês estar aqui no Brasil, vai ter, a gente vai andar, como é que é? Nosso objetivo, como eu disse, Gerson, é a BYD se consolidar como uma marca brasileira e nós ainda traremos para o Brasil as outras marcas. Em 2025 está no plano de que a gente possa trazer a Denza. A Denza foi uma marca criada em uma sociedade BYD e Mercedes-Benz em 2011. Era 50% BYD, 50% Mercedes-Benz e foi por muitos anos até se tornar 90% BYD e hoje, desde há 2 semanas, é 100% Denza BYD. Caramba. Portanto, nós traremos para o Brasil, são SUVs híbridas plug-in, são carros elétricos, né, carros 100% elétricos, então, portanto, tem os 2 modelos em carros de médio e alto perfil. Portanto, são carros para concorrer no mercado mais de premium e luxo, ao qual a gente vai trazer para o Brasil. E a marca Yangwang, que nós também aqui, daqui a poucas semanas, vamos também trazer para homologar no Brasil, que é o U8, que é aquele carro que muita gente reconhece pelos vídeos que trafega. Não, esse é aquele U8, que é o SUV, que trafega em modo de emergência na água. Aquele mergulhador. É aquele que trafega em modo de emergência a 3,5 km, né, de velocidade na água. É um carro que gira no próprio eixo, é um carro que você ajuda, né, a estacionar, né, que você tem aquele auxílio no estacionamento, né, fenomenal. Portanto, é um carro com quase 1.200 cavalos de potência. E você tem o U9, que é aquele que você comentou que parece uma McLaren. Esse é o 9, que nós vamos também trazer, é lógico, trazer para o Brasil, vamos homologar, vamos colocar à disposição do mercado para mostrar para o brasileiro que a BYD é uma marca que é tudo aquilo que eu venho aqui falar. Que nem você está falando, um carro desse, você, Gerson, piloto da Porsche Cup, o cara que, domina o bagulho. Um carro desse com 1.300 km. Pode mandar. Não, beleza. Faz de 0 a 100 em menos de 2 segundos. Mas ele não tem o pé leve, você concorda? Como é que fica a autonomia numa hora dessa? Que isso aqui vai pisar que nem um louco no carro, velho. Esse é um outro ponto interessante também. Porque vocês falam, faz, sei lá, vamos supor, 500 km. Isso deve ser uma velocidade constante, tal e coisa. Ou não, ou você pode estuchar o pé Bola, perdão, você tem num carro elétrico essa diferença de jornada. O BYD Seal, que é um carro coupé esportivo fenomenal, que tem 530 cavalos de potência, você tem 520 quilômetros de autonomia. Olha, Gerson. Agora, é claro que esse é o 9. Esse carro tem 1.300 cavalos, você tem 500 quilômetros de autonomia num carro como esse. Agora, é claro que se eu for Gerson Campos, pé fundo, então, exatamente, a 250, 300 km por hora, essa performance ela se altera. Você tem um carro desse com 500 km de autonomia, mas você, pé fundo Gerson Campos, você vai ter aí uma performance... Fama, hein? Mas eu vou falar, Bola. O Valdir não pode falar, mas eu posso falar. Sabe qual é a treta do carro elétrico em termos de autonomia na estrada? Pois não. Se você andar a 110, a 120, ele vai fazer os 520 quilômetros. Se você andar de acordo com a lei, né, Gerson? De acordo com a lei. Essa é a questão. Se você pega um Seal, que é um carro muito bacana de andar na estrada, um Taycan,
um e-tron GT, que são os baita carro, se você andar 160, 180, esses 520 quilômetros vão virar 270, 280. 300. Isso é fato. O Sil vira 300, 320. Vira 300, mas se acelerar muito, a autonomia cai quase pela metade. Isso é a realidade para todas as marcas do carro elétrico na estrada. E aí é que o pessoal não se educa e se surpreende e não chega no destino Gerson, até porque você odeia o carro elétrico. Exatamente. Só para completar. Só que a montadora não pode falar isso, porque a montadora não vai nunca dizer... Não vamos contra a lei. Não vai dizer para o comprador... Exato. Meu amigo, se você andar 180 vai dar ruim. Esse é o Sil. Esse é o Sil. Então, você que tá vendo a gente aí, tem carro elétrico, se você andar na estrada e pisar e passar de 140, 160, 180, a autonomia vai cair. Mas o Gerson... Sim. Esse é o... Então, Bola. Aí o cara vai daqui até Campinas e para. Campinas ele chega, mas ele vai para Campos do Jordão, dando uma volta ali e tal, e a autonomia era de 400, subindo a serra, ele não chega, ele fica puto. Não, nós fabricamos carros para que a jornada de origem e destino do cidadão seja de acordo com a lei, de acordo com a norma. Então, quer dizer, se você dirigir um BYD Seal daqui para Campos do Jordão dentro da lei, você terá um carro com autonomia preservada de acordo com o manual. Agora, se você exceder aquilo que está previsto na lei, você vai ter autonomia alterada. Portanto, eu não recomendo que ninguém dirija fora da lei. O Gerson recomendou. Não, exato. Mas é a realidade que acontece com muitos motoristas de carros bons. Vou dar um exemplo. Quando eu criei a CNH Digital. E aí, quando eu criei a CNH Digital, o povo falava assim, mas você vai acabar com a CNH impressa? E aí, a autoridade aeroportuária não queria aceitar a CNH Digital. Falei assim, mas o cara pode imprimir, pode fazer aqui na tela do celular, qualquer um pode embarcar, falsificar. Falei assim, amigo, a tecnologia ela veio para ficar. O tal do QR Code, ele foi implantado para que as pessoas possam fazer uma verificação e atestação de veracidade. Portanto, a CNH Digital, quando eu criei e lancei a CNH Digital e o documento do carro digital, era justamente para o próximo passo, para vir a placa também com a identificação pelo QR Code, para que o cidadão brasileiro pudesse ter dentro da lei todo esse ecossistema dentro do CPF dele. Eu tenho a minha CNH no meu CPF, junto no meu aplicativo. Eu tenho o meu documento do carro no meu CPF e eu tenho a placa do meu carro no meu CPF. Para que você pudesse tirar e colocar a placa, você fazer. Agora, mas é porque... se eu pensar fora da lei, é claro que eu não posso trabalhar de acordo com o que a gente tem de tecnologia para a jornada das pessoas. Agora, para o autódromo, para os eventos onde você consiga acelerar além do que está previsto na legislação, certamente que você tem uma autonomia, ela é reduzida, porque é a performance da bateria.